Pessoal, não sei se todo mundo me conhece, mas eu vou me apresentar ao longo dessa apresentação. Eu resolvi que não é uma palestra, é mais um bate-papo. E agradecer o Anderson pelo convite. E fiquei muito animado esses dias preparando esse material, porque uma das coisas que mais me motivou em estar aqui hoje conversando com vocês é porque em algum certo momento eu estava sentado aí onde vocês estão sentados hoje, né? Então, muitas vezes eu venho fazer alguns bate-papos em algumas escolas ou outros locais com uma visão mais técnica. E eu queria trazer hoje, pela primeira vez, um lado mais humano e mais informal de conversar com vocês. Até porque eu vesti essa camisa, meio que visto a camisa da EJ até hoje. A aviação ela é algo que nos motiva no dia a dia e é muito ímpar a gente voar um avião, a gente ter momentos que a aviação nos proporciona, né? E aí, em cima disso, eu preparei esse bate-papo, é bem informal mesmo, não é nada que vai assustar vocês. É mais com uma visão assim de motivação mesmo. Coloquei esse título aqui, né? Voando com propósito, transformando sonhos em realidade na aviação, porque talvez seja uma frase emocionada, um título emocionado, mas falar de aviação realmente me emociona, porque às vezes eu faço alguns flashbacks, lembrando um pouco da trajetória, dos altos e baixos, do meu primeiro dia de curso de piloto privado e aí por diante, e bate até aquelas emoções. Aí às vezes a gente está sozinho em casa, chora, né? É muita emoção, né? E aí eu queria tentar hoje até desabafar com vocês um pouco de tudo isso que passa pela minha cabeça, fazer uma retrospectiva da carreira, que ainda é pouca, mas tem bastante história para contar, e tentar contar para vocês um pouco desses bastidores e de como que tudo, aonde eu cheguei, aonde eu pretendo chegar e aí por diante. Eu queria começar esse bate-papo também falando que a minha ideia aqui é mostrar para vocês que o piloto ele não é um piloto que ele não só voa, né? Então, o melhor piloto do que eu vejo no mercado, ele é um piloto que não está preocupado em só voar um avião. Eu segui essa linha desde o início da minha carreira e isso me ajuda até hoje. Então eu queria trazer um pouco esse lado B. Alguém já escutou disco de vinil aí? Ninguém, não é da época de ninguém, né? O disco de vinil lá antigamente tinha o lado A e o lado B. E aí o lado A normalmente eram as melhores faixas do disco e o lado B eram as faixas obscuras que muitas vezes os artistas deixavam lá do lado B para que você escutasse depois somente, né? Então eu queria trazer esse lado B para vocês hoje, que quando eu escuto um disco, o lado B é o que mais me cativa, porque é ali que estão escondidos os melhores tesouros que hoje estão virando sucesso, que lá atrás ninguém deu valor. Todo mundo ficava preocupado com o lado A, né? E aí eu queria também trazer um pouco dessa visão diferente para vocês da aviação, porque toda vez que nós falamos de piloto, a gente só pensa o quê? Avião, a gente pilotando o avião e aí por diante. Só que a aviação é muito mais ampla do que isso. Então, esse bate-papo é para contar um pouco para vocês dessa trajetória, como que eu planejei a minha carreira, em que ponto estou hoje e o que eu vejo no futuro da aviação. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, aqui na EJ o pessoal me chamava de Luizão. Eu fiquei 8 anos na EJ e aí acabou que eu me apaixonei. Na época, compraram uma aliança, a gente acabou casando, mas hoje eu não uso mais. Mas a gente acabou se dando bem aqui, a escola. Vou contar para vocês alguns projetos. E aí, em cima disso, eu fiquei aqui, então, 8 anos e praticamente eu cheguei em 2014 aqui em Itápolis. E hoje a gente está aí mais de 11 anos, né? 12, sei lá. 2025. Deu 11 anos aí que estou aqui até hoje. Então, por isso que realmente para mim é muito legal estar aqui com vocês. E aí a intenção é contar um pouco de toda essa paixão, os desafios, os altos e baixos. E que vocês se inspirem de alguma forma para conseguir voar um pouco mais alto. Tá? Então, vou contar um pouco para vocês da minha jornada. Começando aqui com a questão dos primeiros passos. Então, como eu disse para vocês, eu sou de São Paulo, capital, cidade maravilhosa, né? Terra de pedras, onde as motos buzinam no nosso ouvido a todo momento, aquela vida caótica, sempre a gente correndo atrás, aquela do dinheiro, né? O pessoal da capital. E aí, naquela época, eu não tinha o sonho de ser piloto. Não tinha uma visão. Na minha idade, assim, entre os 10 e 15 anos, eu nunca me vi sendo piloto, nunca apareceu na minha mente voar avião um dia e nunca nem olhei para o céu. Porque a história do conto de fadas ela é muito
clara, né? Todo mundo, por que você quer ser piloto? Eu ficava lá na beira da pista, em Congonhas e tal. Infelizmente, eu não posso contar isso para vocês. Eu gostava muito de viajar e de fazer esportes radicais. Então, alguém já fez rapel, escalada, alguma coisa disso ou não? Vocês gostam disso? Caiaque, essas coisas. E aí, naquela época, eu gostava muito de adrenalina. Então, eu gostava de saltar de paraquedas. Sempre que dava tinha alguma oportunidade disso, eu fazia esses tipos de esporte. E, como eu disse, a aviação ela não passava na minha mente. Só que um certo dia, né, a gente vai ganhando uma certa maturidade, existem pessoas responsáveis por nós, conhecidas como pai, como mãe. E aí, meu pai um dia me convocou para uma reunião familiar. Pai, quando convoca uma reunião, é um negócio muito sério, né? Não sei se vocês já foram convocados, mas ele me convocou e o problema é que o Luiz, ele me chamou de Luiz Aurélio aquele dia. Eu falei, puta, agora o negócio está... Alguma coisa séria aconteceu. Aí ele falou assim, cara, tá chegando o momento de você escolher uma profissão, alguma coisa que vai te dar uma carreira, que você vai conseguir ganhar dinheiro, proporcionar uma qualidade de vida para sua família. O que você quer fazer, né? Aí, na minha mente, só vinha alguma coisa relacionada a turismo. Talvez alguma coisa, eu vou fazer turismo e vou abrir uma agência de viagem ou organizar alguma empresa de esportes de aventura, que eu gostava muito. Aí ele olhou para mim assim, não ficou muito motivado naquele olhar dele, né? Ele falou assim, você tem certeza disso? Tal? E o olhar do pai, ele fala só pelo olhar. Vocês sentem isso também, né? Aí eu não senti uma confiança naquele olhar dele. Eu falei, cara, acho que eu não convenci ele, cara. Alguma coisa, algo de errado não está certo. E aí o pai, com aquela experiência, né, pessoa um pouco mais velha, ele me fez uma surpresa um certo dia. Ele fez toda uma leitura do meu perfil e falou assim, cara, esse cara ele gosta de viajar, ele gosta de alguma coisa relacionada indiretamente com adrenalina, eu vou levar ele no aeroporto. Por quê? Porque tem um primo meu que ele é comandante na Gol, desde aquela época ele ainda atua lá na Gol. E aí, naquelas festas de família, conversando com meu primo, eles fizeram um combinado lá, que eu nem percebi, que um dia X eles iam me levar para voar e me apresentar alguma coisa que fosse relacionada com o que eu gostava, que era viajar e algum certo tipo de adrenalina. E a adrenalina que meu pai me falava, ele falava, se você gosta de adrenalina, vamos procurar adrenalina responsável, adrenalina segura. E aí vocês vão entender as cenas dos próximos capítulos. Então, um certo dia, um sábado, meu pai me levou para um aeroporto lá de Jundiaí, aonde já tinha EJ, e falou, hoje a gente vai tomar um café da manhã em Jundiaí, vamos aproveitar, passar no aeroporto, seu primo é piloto, já te apresenta um pouco de aviação, é super legal, você vai gostar e tal. Falei, pô, legal, né? Só passear, avião, não sei nem como que esse negócio sai do chão, mas vamos lá. Cheguei lá, meu primo tinha feito um contratado com a EJ, um voo panorâmico lá de incentivo, né? E aí, quando eu cheguei na EJ, juro para vocês que não é propaganda, porque somos todos EJ aqui, então não tem por que eu ficar fazendo propaganda, que vocês já estão convencidos. Mas quando eu cheguei lá, eu gostei da estrutura, me senti meio americanizado, era uma estrutura meio diferente do que eu havia pesquisado ali de outros aeroclubes, por curiosidade. E aí, eu achava que era só um passeio, quando fui ver, eu entrei no avião, meu primo decolou lá, tal, a gente começou a voar, e eu comecei, cara, daí aquele momento que quem já voou aqui sabe, aquela vacininha da aviação, ela entrou na minha veia e aí eu tenho um problema com isso até hoje, entendeu? Porque daí eu me achei e falei assim, cara, esse negócio é legal, né? Contraria as leis da física, saí do chão, olhei lá embaixo, eu sentia que todos os problemas, naquele momento que eu decolei o avião, eu senti que literalmente todos os problemas tinham ficado lá para baixo. E eu só via coisa prazerosa naquilo, visual, a física em si, contrariando tudo aquilo. E aí eu não consegui dormir aquela noite, cara. Sabe quando você se apaixona por alguém que você fica, nossa, cara, tô ansioso, ela não me responde. O avião estava assim para mim. Aí aquilo começou a mexer comigo e eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Então, já eu vou chegar nesse ponto. A família ela é muito importante nas nossas decisões. Então, quando vocês puderem escutar os pais ou escutar pessoas que cuidam de vocês, orientam vocês, professores e mentores, espelhos da vida, escutem com atenção, porque o meu pai ele acabou doutrinando e ele não é piloto, nada, mas ele teve uma visão que, graças a Deus, talvez estou aqui hoje conversando com vocês por causa dessa influência dele. E aí aconteceu que eu fiz aquele voo
e eu tinha que começar a estudar alguma coisa, no caso, aviação. Quando eu fui optar em estudar, comecei a pesquisar sobre esse assunto, e por isso que eu já gostaria aqui de parabenizar vocês de antemão, porque o ensino superior ele é muito importante. Então, essa passagem que eu estou contando para vocês é de 2010. A faculdade de aviação, o ensino superior, ele não era muito incentivado. E eu optei em começar na aviação através da faculdade. Na época, eu fui para a Embi Morumbi, lá em São Paulo. Fiz o curso de aviação civil. Foram 3 anos estudando aviação civil. O curso de aviação civil na Embi ele é 1 ano e meio mais focado em administrativo e 1 ano e meio que voltado para a parte de pilotagem. Naqueles 3 anos de aviação, tinha um outro problema na minha vida, porque eu me apaixonei pelo avião, só que lembra aquela história lá do começo, que dos esportes de aventura, que eu também gostava muito? Eles continuavam me perseguindo. Então, naqueles 3 anos, eu dividi 2 paixões. O meu amor pela aviação e meu amor pelos esportes. Então, eu continuei indo acampar, fazer rapel, fazendo as coisas. E o meu foco não ficou totalmente voltado para o avião. Então, eu fiquei 3 anos totalmente focado ali na parte teórica da aviação e dividindo um pouco o espaço com a minha outra paixão. Ter 2 paixões, administrar 2 paixões não é fácil, né? Aí eu tinha que escolher em algum momento qual que eu ia me dedicar. Mais uma vez, eu estava finalizando o meu curso de aviação civil e eu não tinha voado, o que é um outro diferencial que vocês têm aqui. Porque aqui vocês estão imersos, vocês conseguem voar, vocês conseguem focar na parte teórica e ficam totalmente imersos nesse cenário aeronáutico. Naquela época, então, eu tinha que trabalhar por fora da aviação e conciliar junto com a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, muitos colegas eles estavam formados com ensino superior e, diferentemente de mim, eles foram voando ao longo do curso. E eu não percebi aquilo, porque eu fui ficando para trás, eles já estavam formados, e eu terminei a faculdade na minha formatura. Eu não era piloto ainda, eu tinha toda a base teórica, mas eu acabei postergando um pouco, por ter que conciliar um pouco de trabalho e aí por diante. E aquilo, eu demorei para perceber aquilo, mas aquilo me comoveu, que eu falei assim, cara, como que eu deixei essa oportunidade passar? Eu podia ter voado ao longo do curso. Só que aí veio uma outra oportunidade. Inglês na aviação é importante ou não? É muito importante, né? Então, a partir de agora, aqui vai ser inglês. Estou brincando. Quando eu terminei a faculdade, eu percebi que eu tinha que ou ir voar ou ir falar inglês. Porque eu sempre almejei ir para a linha aérea. Então, por um lado, foi bom. E aqui nós temos várias pessoas, assim, depende da idade, mas naquela fase eu estava com 20, acho que estava com 19 para 20 anos. E aí eu acabei optando, depois de terminar a faculdade, em ir morar no Canadá. Aí, ali também foi uma outra virada de chave para mim, porque eu fiquei 6 meses longe da minha família, tendo que aprender um idioma diferente, saindo da minha zona de conforto, e aquilo me transformou muito, me deu muita maturidade para eu conseguir atingir outros objetivos na minha vida. Então, eu me formei ali nesses 3 anos, fui para o Canadá, fiquei 6 anos lá, 6 meses no Canadá. E aí, eu gosto muito de falar sobre o Canadá, porque aquela pulga de não ter voado ao longo do curso, ela continuou me incomodando. E um certo dia, na minha última semana de Canadá, não sei se alguém aqui conhece lá, eu morava em Vancouver, tinha um lago, o principal lago ali na cidade, que divide a parte de norte de Vancouver e a parte central, e lá tinham aviões anfíbios que voavam. E na época eu comprei uma bicicleta para ir nesse parque andar de bicicleta, e eu ficava todas as vezes vendo aqueles aviões anfíbios, e eu tinha que tomar uma decisão. Na aviação, piloto tem que estar a todo momento tomando decisão. E naquele momento eu tomei uma decisão, falei assim, cara, é agora que eu vou dividir minhas paixões, porque eu fiz a faculdade, tenho a base teórica, vim estudar inglês, e eu deixei passar um pouco do time, eu preciso agora focar ou em esportes de aventura, ou na aviação. E aí aquela imagem nunca apaga na minha mente, porque eu vi aqueles hidroaviões voando, decolava, pousava, daí eu, cara, acho que é isso aí. E eu levei aquela imagem, e levo até hoje, como motivação para mim, porque ali, com meus 20 anos, eu tomei a decisão
com mais uma influência e a aviação cada vez mais fortalecendo no meu sangue. E aí foi quando eu voltei, isso era 2014. Uma semana depois que eu voltei do Canadá, aí eu vim parar na EJ para fazer a parte prática. E aí, realmente, eu tenho um problema muito sério na vida, que é gostar de carro antigo, né? E carro antigo ele tem um problema no freio, que nem sempre é confiável, né? E aí eu vejo naquele momento ali que eu acho que eu perdi o freio da minha vida também. Porque quando eu vim parar na EJ, aí o cabo de aço, tudo soltou, e eu falei, cara, agora eu vou nadar de braçada, vou mergulhar aqui e ninguém me para mais. Porque eu vou me entregar de corpo, alma e coração. E é isso que eu queria trazer para vocês. Essa entrega que a aviação exige e nos cobra diariamente. Então, quando eu cheguei na EJ em 2014, o Leonardo já estava aqui, inclusive, eu acho. Acreditem ou não, temos aqui, ó, ele foi quem fez a avaliação para o meu primeiro voo solo. Então, respeita o moço aí, rapaz. É. Mas aí eu cheguei aqui em 2014, e aí, pessoal, o que acontece? Quando eu sentei na sala de aula, ali no prédio do PLA ainda, né? Deixa eu ver se aqui aguenta. Eu sentei ali no prédio, primeira aula, assim, ó, 2014. Aí eu sentei na sala de aula, daí o Henrique Calça, que vocês devem conhecer, dá aula para vocês, ele era meu professor de conhecimentos técnicos. Eu sentei a primeira vez na sala para ter aula com ele, sentei assim, cara, daí eu fiz aqui esse flashback todo da vida, eu falei, cara, a partir de hoje, o primeiro dia do curso de PP, que tinha uma palestra, eu me via sendo o Henrique Calça, eu me via na frente ali dando aula, e eu me via, talvez hoje aqui na frente de vocês, tentando ser um exemplo. E aquilo também começou a criar uma pulga atrás da orelha. Então, aquele dia, depois do primeiro dia do curso de PP, eu cheguei em casa, eu tinha alugado uma casa aqui em Itápolis, eu sentei e conversei comigo mesmo, eu falei assim, eu vou ser o melhor aluno da sala, eu vou ter as melhores notas e eu vou ser visto pela minha qualidade, e não pelo que eu falo, não pelo que eu faço. Eu quero me destacar no momento certo, pela minha entrega. Porque eu já visualizava na EJ o potencial de carreira que ela poderia me proporcionar. E a única forma que eu achei e que eu concluí naquela época que eu poderia ser visto e que eu poderia me destacar de alguma forma era entregando resultados, começando como aluno e posteriormente, se desse tudo certo, sendo instrutor e aí por diante. Então, eu comecei a me dedicar demais mesmo. Eu estudei muito, comecei a me organizar com todas as matérias e coloquei na cabeça que 10 tinha que ser 10 e 9,5 era inexistente na minha vida ali. E, logicamente, pessoal, falar que é fácil, mas tudo que a gente quer ser a mais, a vida nos cobra também, né? Então, tudo isso tem que ter um certo equilíbrio, procurar meios da gente também ter uma qualidade de vida e aí por diante. Mas, aquele dia, eu coloquei isso na cabeça. Então, eu comecei a me dedicar, comecei a estudar bastante. E aí, as minhas médias elas eram todas nessas faixas de 9,5, de 10 e tudo por diante. E, mais uma vez, quando eu falo isso, não é de uma forma de engrandecimento, mas é de uma forma que, para vocês também procurarem ser o melhor em tudo que vocês fazem. E aí, eu comecei a estudar o PP, formei o PP, fiz o meu primeiro voo solo, fui para o PC. Em 1 ano e meio eu estava ali formado piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo, e aí por diante. Então, assim, esses foram meus primeiros passos na EJ. E aí, como vocês já sabem, vocês estão sentindo na pele, nem tudo são mil maravilhas, porque ao longo dessa trajetória, a vida vai te cobrando, as empresas vão te cobrando, a carreira vai te cobrando, e você tem que ser resiliente. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar também, de como que todo esse meu projeto de Number One, ele me cobrou, ele me trouxe algumas qualidades, me trouxe alguns defeitos, me trouxe momentos bons, me trouxe momentos ruins, porém, que vocês vão perceber que no final tudo vale a pena. E devagar a gente vai conquistando e vai semeando sementes que nos ajudam a evoluir. Então, desde o começo, a minha escolha era linha aérea. Então, eu coloquei essa meta na carreira e eu foquei em estudar para a linha. Até que, como eu falei para vocês, a gente vai passando a enfrentar algumas turbulências. Aí, vocês também sabem disso, os estudos, os custos e o mercado competitivo. Os estudos não tem o que fazer. A gente tem que estar sempre estudando. Então, hoje eu vou na linha aérea, eu passo por um recheque de simulador a cada 6 meses.
A cada 6 meses eu tenho que ir para o simulador, eu sou avaliado, treino situações de emergência, faço exame oral e a gente é sempre cobrado. Os custos. Precisa falar alguma coisa? É caro, né? E o nosso mercado. Então, quando eu me formei instrutor de voo, piloto comercial e piloto privado e tudo mais, eu acho que um dos pontos que mais me pegou era como transpor esse obstáculo. Porque os outros, a gente consegue, através de trabalho, através de algumas ajudas, através de nós mesmos, principalmente nos estudos, a realizar o nosso papel e superá-los. Mas lembra que naquele primeiro dia do PP, eu já tinha essa visão que o mercado era competitivo. Então, hoje a gente está aqui. Ó, o que faz você que está sentado ser diferente do outro? Então, a gente tem que sempre procurar isso. Em cima dessa competição, e dentro da EJ, eu via algumas oportunidades. E aí, por isso que pessoas como o Leonardo, o Henrique Calça me marcaram muito, porque eles se tornaram espelhos na época que eles eram professores. E o Henrique, como ele estava dando aula, era um primeiro momento ali que eu falei, cara, uma porta de entrada aqui é você passar conhecimento. E existe algo que eu acho muito interessante em ser professor, ser instrutor e aí por diante. Porque quando você passa o conhecimento, é uma frase meio clichê, mas que faz total sentido, quando você passa conhecimento, você ganha ele em dobro. E é incrível isso. Então, eu gostaria muito, naquela época eu coloquei como plano começar a dar aula. E aí, para isso, eu tinha que aparecer, lembra disso? Aí, na época, tinha uma pessoa exemplar aqui na EJ, chamava Cecília. Ela era a coordenadora dos cursos teóricos, acho que vocês conheceram talvez ela. Eu falei, cara, a Cecília vai ser a minha porta de entrada da carreira da aviação. E eu agradeço ela até hoje. Por isso que eu faço questão de citá-la aqui, conversando com vocês. Um dia eu sentei com ela e falei assim, então, Cecília, você já viu minhas notas? Já viu aqui e tal? Posso te ajudar? Eu acho que aqui nesse curso teórico está faltando um SOP. Alguém sabe o que é um SOP ou não? Que é um Standard Operational Procedures, né? Que é um manual de procedimentos padrões. Então, eu queria colocar esse ponto para vocês, porque, às vezes, na vida, para você ser visto, você tem que criar oportunidades. E a oportunidade que eu achei foi tentar aperfeiçoar no curso teórico da EJ, criando um manual de como seria a entrada de um instrutor aqui, como que seria o processo de seleção, como que seria o seu processo de reciclagem e, se infelizmente um dia fosse ocorrer o desligamento, como que ele sairia. E aí eu montei um manual lá de 60 páginas, entreguei para ela e falei assim, ó, o que você acha de aplicar isso aqui? E ela recebeu aquele manual, não sei se é utilizado até hoje, mas ali eu acho que ela teve uma visão para mim. E assim como outros pilotos que na época foram meus professores, fizeram boas propagandas minhas, porque na vida a gente não consegue nada sozinho. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, a questão de dar aula, ela realmente nos ajuda muito, porque eu comecei a ter facilidade de falar em público, comecei a me sentir à vontade para me comunicar. Muitos alunos me desafiaram, porque muitas vezes tem aluno na sala que ele vai perguntar o que você não sabe de propósito, que nem ele sabe, talvez. Aí eu falava assim na aula de navegação, então a Terra é plana, a Terra é uma esfera perfeita, só que ela tem um formato geóide, não sei o quê. Aí o cara, mas o que é geóide? Deu, caramba, que pergunta difícil. E aí eu tinha que ir atrás da informação para chegar no outro dia e explicar para ele o que era geóide, e aquilo eu aprendia, né? Então, por isso que eu acho realmente uma oportunidade muito boa. Então, foi nesse primeiro passo que eu consegui ingressar no mercado da aviação, dando aula na sala de aula, nos cursos teóricos aqui. Ao longo dessa jornada, eu dei aula de piloto privado, dei aula de piloto comercial, instrutor de voo. Só que daí, aquela pulga de voar continuava na minha orelha, porque eu fiz a faculdade, fui para o Canadá, daí demorei para voar. Aí comecei a dar aula, fiquei 1 ano e meio dando aula, e não estava voando, estava só dando aula. Aí comecei a me incomodar, né? Eu falei, não, eu preciso voar, né, cara? E aí eu tinha aqui mais um desafio, como que eu vou entrar na instrução prática? Então, dentro do curso teórico, eu tentei também realizar projetos, até que chegou um certo momento que esses projetos foram vistos. E aí, quando chegou uma oportunidade para entrar na parte de instrução, e isso eu nunca me esqueço, que é algo que eu me orgulho, porque eu sempre vejo aqui o número de mulheres, ele vem aumentando.
E eu admiro as mulheres da aviação, que é uma área que há muito tempo não tinha muitas mulheres, e eu motivo muito vocês a realmente realizar o sonho de vocês. Porque quando eu entrei na EJ, era uma turma somente de mulheres que ia entrar. E aí eu consegui entrar juntamente com essa turma, e isso me marca muito, porque o número vem crescendo e é algo muito bom para o mercado, e que a gente tem que cada vez mais ter mais mulheres na aviação, que são pessoas aí que trabalham muito bem. E aí foi onde eu entrei e comecei a voar. Até ali, estava tudo acontecendo de uma forma boa, né? Comecei a voar, continuei dando aula e aí por diante. Só que aí naquela minha busca incessante de crescer, de me destacar, de tentar realizar projetos, eu comecei a ter algumas visões também no curso prático da escola. Então, o que me moveu na época para decolar de uma forma mais suave e para conseguir ter voos mais tranquilos ao longo dessa jornada dentro da EJ? Eu foquei em 3 coisas: liderar projetos, desenvolvimento de equipe e inovações. E por isso que eu trouxe essa pauta aqui com vocês hoje, porque eu comecei hoje falando, né, o piloto ele não pode pensar em voar, não pode pensar em somente voar. E eu queria trazer aquele lado B do disco para vocês, que se vocês conseguirem levar essa mensagem para a vida de vocês, que um bom piloto não se faz só voando, vocês vão ver como que o mercado deseja vocês e como vocês vão se destacar naturalmente. Então, ao longo dessa jornada, entrando na parte do curso prático, após uns 2 meses, eu fui convidado para virar coordenador dos pilotos aqui da escola e comecei a liderar pilotos. Então, o famoso cargo de chefe de instrução, né, que vocês devem conhecer. Aquilo foi um desafio muito grande para mim e trouxe muitos ensinamentos que me fortalecem até hoje, que já vou conversar com vocês. Só que na época eu tinha 23, 24 anos. Então, eu era jovem, graças a Deus continuo jovem, e eu não tive uma assessoria para me ensinar o que era ser um líder, o que era ser um chefe, o que era ser um exemplo. Eu usei conhecimentos de uma pessoa de 23, 24 anos e fui aprendendo comigo mesmo como liderar pessoas. E isso foi um desafio que eu tive, porque lidar com pessoas é algo muito complicado, vocês concordam? Cada um é de um jeito, a gente mora num país grande, cheio de cultura diferente, cheio de sotaque diferente. E aí eu estava ali à frente e lidando na maior escola de aviação da América Latina. Na época a aviação estava bombando, tinha 60 instrutores aqui em Itápolis, sei lá, mais 60 em Jundiaí. E aí caí lá e falei, putz, meu, agora eu vou ter que virar homem. Vou ter que ser adulto. E ali a vida começou a me cobrar algumas responsabilidades. Então, antes de falar um pouco sobre essas questões, eu queria aqui fortalecer, mais uma vez, esse lado B. Ao longo do dia, muitas vezes a gente está voando, a gente é aluno, a gente vê oportunidades e a gente pensa assim, em reclamar. Já passaram por isso? Só que o ser humano ele é bom de reclamar, mas de tentar ajudar, de tentar ajustar processos, ele tem dificuldade. Então, se eu pudesse dar uma primeira dica para vocês, é que quando alguma coisa incomodar de alguma forma vocês, é que vocês liderem uma iniciativa. Corram atrás de pessoas influentes, de pessoas que possam realizar ajustes e que vocês consigam ser influentes de alguma forma dentro de um processo. Porque o mundo ele vem evoluindo e vocês que são mais novos têm uma visão mais atual, logicamente, de alguns processos que podem ser mais facilitados. Então, dentro dessa parte de liderança, eu acabei desenvolvendo equipes e acabei tendo inovações. E aí foi aonde que realmente me fortaleci, fui me destacando e me empolguei muito naquela época, porque foi uma área que eu gostei demais, que é essa parte de liderar, de gerir. E aí eu percebi que eu gostava muito do meio administrativo da aviação. Então eu consegui perceber, eu fui percebendo essa questão que eu falei para vocês, que o piloto não se faz só voando, que a gente pode ter outros conhecimentos e outras características evoluídas ao longo de uma jornada, não somente voando. Só que algumas coisas a vida vai nos cobrando.
E aí, quando as responsabilidades aumentam, a tempestade às vezes vem, né? E aí, tudo que nós fazemos, isso é sempre algo que nunca vai parar. A cada dia nós estamos aprendendo mais e mais e mais. E aí a gente tem que ser resiliente. Então, 3 coisas que eu aprendi ao longo de tentar realizar projetos e coisas que não fosse somente voar um avião, se eu pudesse falar para vocês, são essas 3 palavras aqui: resiliência, disciplina e humildade. Se eu pudesse colocar humildade acima de tudo ali, eu colocaria, mas eu coloquei ali no mesmo nível. Eu tive que ser uma pessoa muito resiliente, porque a partir do momento que você se destaca, já ouviram aquela outra frase clichê, que o prego que se destaca recebe martelada? Então, a partir do momento que você se destaca, você vai receber martelada, isso é inevitável. E aí você precisa ser resiliente, de alguma forma. Só que, quando você é resiliente, você consegue se adaptar com aquele ambiente e consegue se fortalecer com as críticas. Então você tem 2 caminhos: se fortalecer ou se enfraquecer. E aí eu tentei sempre levar pelo caminho de me fortalecer. Só que essa característica de resiliência, eu acho que é uma das principais características que um piloto deve possuir. Porque se a gente não conseguir criar características que nos tornem adaptáveis com os ambientes e com os cenários que nós vivemos, a gente acaba tendo dificuldade dentro da aviação. Porque lá no começo da história que eu contei para vocês, eu decolei com meu primo, eu só vi coisa boa, né? Paisagem e tudo mais. Aí um certo dia eu estava num simulador de voo de uma linha aérea, pegando fogo no motor, fumaça dentro do simulador, e eu tendo que sorrir, acenar, fazer o procedimento bem feito. Então a resiliência é uma das características que, se vocês puderem a cada dia prestar atenção, se você consegue se adaptar em cenários bons e ruins, fiquem atentos que isso aí vai ajudar muito vocês. Além disso, a disciplina. E na idade de vocês, isso aí é um desafio. Porque a gente está começando a carreira, a gente tem as amizades, temos um mundo cada vez mais globalizado, onde tudo é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. Então, a disciplina é algo que vocês têm que se cobrar a cada dia. Então, tem que estudar, tem que ter o horário certo para acordar, o horário certo para aquilo e tudo mais, num nível que também não nos cause estresse e perca de saúde. Então, a disciplina eu acho muito importante que a gente desenvolva e que leve junto com essas questões. E a humildade da gente poder reconhecer erros, reconhecer conselhos, que tudo isso nos engrandece. Então, essas características foram as principais que eu desenvolvi e que eu prestei mais atenção enquanto eu tive maiores responsabilidades. Agora, na parte de pilotar o nosso destino, né? Coloquei aqui 4 itens que eu acredito que nos ajuda muito durante a formação e no desenvolvimento da nossa carreira. Autoconhecimento, metas claras, buscar conhecimento e criar conexões. Então, lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito lá o PP, o PC, o INVA, daí comecei a voar, comecei a dar aula e aí por diante. E aí me tornei lá o chefe de pilotos e aí por diante. E aí eu era novo, precisava me amadurecer e criar uma confiança para trabalhar. E aí que vem a parte do autoconhecimento e a parte de buscar conhecimento também, definir metas. Dentro dessa carreira da EJ, na época, começaram o projeto da faculdade da EJ, que hoje vocês são alunos. Então eu estava ali como coordenador e tudo mais, e aí eu comecei a ter uma visão também. Vocês já ouviram aquele termo que o piloto tem que voar à frente do avião ou não? Já ouviram isso? E aí o avião vai cada vez voando mais rápido, né? Que você começa no Cessninha, daqui a pouco é um 72, aí daqui a pouco vai para o Seneca. Então o nosso processador, ele tem que... Eu já mandei instalar um SSD aqui no meu, que antes estava muito lento. Então a gente tem que estar sempre à frente. E aí quando eu comecei a escutar que a EJ poderia ser uma faculdade, eu fiquei quietinho na minha e fui fazer uma pós-graduação de docência no ensino superior. Que eu falei assim, cara, se isso aí virar uma faculdade, eu vou ter uma pós-graduação focada em docência. E aí fui fazer essa faculdade e parece que foi um casamento perfeito, porque quando eu terminei a pós, em docência, a faculdade ela efetivou
e começou a ter aula. Então, eu também tive a oportunidade de começar a dar aula na faculdade. E foi muito bom para mim também, porque o ensino superior ele é um pouco mais avançado, mais técnico, né? Então, eu comecei a dar aula na faculdade, junto com aquela questão da parte de coordenação e de chefia. Então, ao longo dessa jornada da faculdade, também surgiu, o Anderson estava muito junto comigo na época, a parte de coordenação de curso. Então, eu atuei também como coordenador do curso aqui da Faculdade da EJ durante 1 ano e meio, se eu não me engano. E depois cheguei a voar no táxi aéreo também, voando Cênica. Então, tudo isso aí acabou me desenvolvendo bastante para conseguir chegar aonde eu cheguei hoje de forma mais tranquila. Porque quando a gente se entrega a desafios maiores, a gente acaba calejando mais e desenvolvendo mais, amadurecendo mais rápido em relação à vida. A questão do autoconhecimento, pessoal, eu acho que é um assunto muito importante hoje dentro da aviação, porque a nossa saúde mental ela é muito importante. Então, a gente tem que se conhecer, literalmente. Seja buscando ajuda psicológica, terapia, alguma coisa do tipo. Então, se vocês puderem sempre fazer um acompanhamento, porque o nosso processador aqui ele tem que estar muito bom. E voando avião, tomando decisões, gerenciando panes, a nossa mente ela tem que estar muito boa e muito automática e muito rápida. Então, quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil. Então, é difícil a gente aceitar os nossos defeitos, mas a gente tem defeitos. E você conhecendo eles, no momento de pressão, você lida de forma mais tranquila em relação a isso, para tomar suas decisões. As emergências e os problemas que ocorrem dentro de um avião, eles são muito rápidos. E existe um termo que você já deve ter ouvido falar, que é o start effect, que se você não estiver bem doutrinado, você toma decisões erradas. Então, por isso que você se conhecer e conhecer muito bem os seus defeitos, ele é muito importante. Metas. Tudo que eu falei para vocês aqui foram metas que eu fui colocando para me desenvolver. Então, desde hoje, todos os dias que vocês acordarem, vocês têm que dormir com alguma meta. Para no outro dia, cumprir de alguma forma essa meta. Então, sabe aquele dia que às vezes a gente vai se acomodando, caindo numa rotina, e, cara, eu só fui hoje lá para a faculdade, estudei, tá bom, estou aqui, tá bom. Fui para a faculdade, estudei, tá bom, tal. Mas o que eu fiz de diferente hoje? O que eu fiz de plus? O que me tirou um pouquinho da zona de conforto hoje? Então, isso é muito importante para vocês também. Sempre um pouquinho a mais para evoluir. O conhecimento é através dos nossos estudos e o networking. Isso é muito importante. Hoje, eu estou aqui com vocês, mas o Anderson, o Leonardo, colegas que estão ali atrás, são pessoas que a gente trabalhou juntos. E por isso que, às vezes, o colega que está aí do seu lado pode ser o seu comandante, pode ser seu copiloto lá na frente. E por isso que a gente tem que fortalecer esse network, trocar conhecimento, algo que é um termo antigo, mas que a gente não pode ser, é pano preto, né? Então, assim, o que vocês puderem, cara, ajuda o outro, dá dica. O colega tem mais dificuldade, ajuda. Tem oportunidade, espalhe essa oportunidade, porque o mundo são energias. Então, quanto mais a gente espalhar uma energia boa, vai ser melhor para nós. E o network, não somente na aviação, mas em qualquer área, ele é muito importante mesmo. Isso é uma coisa que vocês não podem se esquecer. Então, tratem bem as pessoas, sejam exemplos e fortaleçam esse relacionamento humano que a gente tem todos os dias como oportunidade. O que eu considero muito importante para a gente ter muito sucesso dentro da aviação? Existem 3 palavras-chave que, se vocês conseguirem levar, ajuda muito na nossa carreira. Segurança, conforto e economia. Quando vocês forem tomar decisões dentro de um avião, ou mesmo na vida, pensem nessas 3 palavras. Um dia um aviador muito experiente me passou isso, e eu levei e sempre levo comigo em todos os voos. Porque a segurança ela é inegociável, então ela tem que estar sempre em primeiro lugar em tudo, isso é indiscutível. E o conforto e a economia são outras 2 palavras que vocês vão entender como que você vai ser um bom piloto pensando nisso. Pensa o seguinte, às vezes você está lá voando, e se imaginem agora numa linha aérea, né?
Aí você está voando um Airbus lá, 320, aparece um CB na frente de vocês ao longo da rota. É tão simples de tomar uma decisão, porque você vai pensar em 3 palavras: segurança, conforto e economia. Se você fizer essa pirâmide no seu papel de decisão, é muito fácil de tomar uma decisão, porque tem um CB aqui. Vai ser seguro se eu entrar dentro desse CB aqui? Não, né? Ou vai? Não. Então você já descarta. Se já feriu a segurança, você já descarta. Agora vamos pensar numa segunda possibilidade. Se eu curvar para a direita aqui, ó, sair um pouco da rota, vai ser seguro que eu vou sair do CB? Vai, então tá bom. Dessa primeira fase eu passei, né? Aí a segunda fase eu vou pensar no conforto, porque hoje a gente está na instrução, mas depois você começa a pensar nos clientes, nos passageiros. Bom, eu vou sair do CB, garantir a segurança. E o conforto, eu vou garantir se eu for para a direita do CB ou não? Dos clientes que estão lá atrás? Vai ser melhor que passar dentro, não vai? Então o conforto vai ser um pouco melhor. Agora, pensando na economia, eu vou gastar um pouco mais de combustível, porque a minha rota vai ficar um pouco mais longa. Então, por isso que eu coloquei aqui que 99% das vezes você pensa nisso, porque algumas vezes, ou o conforto ou na economia, você vai ferir um pouco. E existe algo que é infinitamente importante: a paixão diária pelo que nós fazemos. Então, a todo momento, dentro da aviação, nós temos que continuar apaixonados pelo avião, pelo voo, pela rotina. E tudo isso a gente consegue conquistar através do nosso autoconhecimento e de todas aquelas questões que nós conversamos. Então, pessoal, a aviação é muito simples. E a melhor coisa que a gente tem dentro da aviação é que, assim como pilotando o avião a gente toma decisões, nós somos os comandantes da nossa carreira e da nossa vida. A todo momento nós temos o controle das decisões e dos caminhos que a gente pode seguir e levar para conseguir voar um pouco mais alto. Depois de todas essas passagens que eu contei para vocês, um pouco da carreira e tudo mais, entre altos e baixos, existem momentos que fazem tudo valer a pena. Então, ninguém falou que ia ser fácil, que ia ser difícil. Só que, quando chega um certo momento, um certo dia, que alguns cenários acontecem na nossa carreira, aí você realmente percebe que tudo vale a pena e que todo aquele esforço vale a pena. Então, lembra que eu disse que a todo momento a gente tem que acordar motivado, acordar focado em conquistar um objetivo, em voar um pouco mais alto e aí por diante? Uma hora, automaticamente e com certeza, vocês vão ter uma recompensa. Porque existem momentos que a gente se esforça tanto e a gente não consegue falar, pô, mas parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. E esse dia chega e é inevitável que vocês vão realmente ter esse conhecimento. Minha prima, ela ia casar, na verdade ela já casou, né? Ela casou em Goiânia. E aí ela, no momento dela que ela foi casar em Goiânia, eu e minha família, a gente optou em pegar um voo até Uberlândia e de lá alugar um carro para ir até essa cidade de Goiânia que chamava Catalão, que o avião não pousa lá. Então, hoje, para chegar um pouco nessa foto, eu estou voando na linha aérea. Quando eu cheguei na linha aérea, eu vim com esse mesmo pensamento que eu falei para vocês, que um bom piloto não se faz só voando. Então, eu ingressei na linha aérea, comecei a voar, e aí, depois de um ano voando na linha, eu vi uma oportunidade lá dentro de virar instrutor de solo. Hoje eu estou, né, como copiloto, e o copiloto ele pode dar aulas em simuladores estáticos. Então, lembra muito os simuladores que vocês operam aqui na EJ. E ele pode dar aula na sala de aula também, que é o Ground School. Então, quando são contratados pilotos novos na empresa, o copiloto ele dá aula lá do sistema da aeronave e aí por diante. Então, eu vi essa oportunidade e me candidatei para essa vaga de instrução. E aí, fez todo o processo, comecei a dar aula, porque lembra que eu falei para vocês, quando a gente dá aula, a gente aprende muito, né? Comecei a dar aula. E depois de 6 meses, mais ou menos, dando aula,
sempre tentando buscar uma qualidade legal, eu fui convidado para virar coordenador da parte de treinamento dos pilotos do Embraer. Então, atualmente estou voando Embraer o 195, 295 e trabalho na parte da coordenação de treinamento. Então, hoje a gente cuida lá de 60 instrutores. Alguns deles são aeroviários, que nós chamamos, que são pilotos que são aposentados, têm a carteira do avião, mas não voam na rota. E outros são pilotos aeronautas. E aí, dentro dessa parte de coordenação de treinamento, eu aprendi muita coisa também. Então, eu trabalho eu e mais um comandante. E ali, todo aquele flashback dessa passagem de EJ e de cursos, eu consegui aplicar dentro da linha. E dentro da linha, hoje vem essas conquistas, então, de ter a oportunidade de voar com a família, de poder proporcionar esses momentos. Então, eu acho que tudo isso é muito importante para que vocês, de alguma forma, se motivem, continuem estudando e busquem se desenvolver. Porque o caminho ele nem sempre realmente é fácil. Então, vão ter dias que vocês vão estar mais motivados, vão ter dias que vocês vão estar mais desmotivados. Só que, no final, sempre vale a pena. Esse dia, pessoal, foi um dia muito marcante, porque meus pais aqui, minha mãe, meu pai, meu irmão, e o meu primo com a esposa dele, que me influenciou muito a ser piloto, eles não sabiam que eu ia pilotar aquele avião naquele dia. E aí, eles acabaram descobrindo no momento do speech, né? Daí eles escutaram minha voz, aí, cara, eu tremia mais que... Acho que até no microfone, senhores, passageiros, né? Tava tremendo tudo. E aí, nesse dia, sim, foi um dia muito emocionante mesmo, que eu vi toda essa trajetória, essa busca incessante de evolução, de estudo. E aquele primeiro dia que eu estava na sala de aula do PP, estudando e tudo mais, eu vi que realmente tudo vale muito a pena. Então, é um dos momentos que mais marcou minha vida ali. Isso realmente é muito gratificante e não tem preço, né? E aí, para mim, é o resultado de todo esse esforço que eu venho passando ali. Coloquei uma frase para vocês aqui, antes da gente começar algumas perguntas. O futuro da aviação pertence a quem ousa, estuda e voa com propósito, e não a quem apenas segue o plano de voo. Porque o plano de voo é muito simples, né? De A para B e boa. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla, né? Uma visão mais ímpar para conseguir atingir caminhos diferentes e maiores. Tá? Para a gente finalizar, eu só queria contar um pouco da rotina ali da linha para vocês. Faz 3 anos que eu estou na linha aérea. Então, fiquei 1 ano e meio mais voltado para a parte de voo, 1 ano e meio mais agora nessa parte administrativa. A parte administrativa eu gosto muito, porque eu trabalho de segunda a sexta, folgo todo final de semana e tenho o benefício de fazer a minha escala de voo. Então, por isso que essas questões aí, todas que eu falei para vocês, do lado B do disco, eu acho muito importante e queria passar para vocês um pouco de que a aviação não se faz só voando, porque me trouxe muito conhecimento, me trouxe muita qualidade de vida e são oportunidades que a gente tem de fortalecer o networking, ter o autoconhecimento, tudo aquilo que eu falei para vocês. E durante 1 ano e meio que eu realmente fiquei mais ali voando, foram anos, 1 ano e meio, né? Foi praticamente 1 ano muito bom, porque eu conheci o Brasil inteiro, então viajei muito pelo Brasil. Logo que eu entrei na empresa, eu coloquei como meta fazer uma viagem por mês com a minha família. Então, todo final de semana que eu folgava, eu ia para algum estado do Brasil, conhecia, esse mês a gente vai para Brasília, agora a gente vai para Manaus. E aí, a gente viajou muito, conheci muitos lugares. Eu acho que esse é um dos principais benefícios que voar na linha aérea pode nos proporcionar, né? Dentro do processo seletivo, quando a gente entra na empresa, primeira etapa é fazer o ground school do avião. Então, a gente faz o ground. Daí, no caso, eu fui para o Embraer. Então, foram 3 meses estudando toda a parte de sistemas do Embraer, toda a parte de emergência, toda a parte teórica da aeronave. Finalizando essa parte teórica, você vai para o simulador, que é dividido em 2 etapas. A primeira é no simulador estático, que a gente chama de FTD, que é onde o copiloto pode dar instrução, que eu dei instrução uma época.
a gente faz 4 sessões nesse simulador, cada sessão dura 4 horas. Então, são 4 sessões, você mais o seu ala. E finalizando a parte do FTD, você vai para o Motion. E aí lá no Motion, você, que é o simulador que ele se move, você treina toda aquela parte que você aprendeu do FTD de flows, setagem de FMS e tudo mais, só que agora num simulador que ele é bem mais voltado para a realidade. Então, dentro do Motion ali, você treina toda a parte de emergência, e aí é onde que o filho chora, a mãe não vê, né? Porque não é que é difícil, mas exige disciplina e dedicação. E por isso que eu acho que eu venho falar com vocês aqui hoje, parecendo, né, um puxão de orelha e sempre falando, vai para cima, estuda. Porque isso me ajudou muito na linha aérea. Quando vocês chegarem na linha, na agrícola, na executiva, no táxi aéreo, onde vocês desejarem, esse esforço inicial, quando nós somos mais novos, e ele nos ajuda muito lá na frente. Então, quando eu fui para o Motion ali, essa disciplina ela ajuda demais. Dentro da linha, depois que você finaliza essa parte de Motion, você faz o check. Então, são 2 dias de check. 2 dias, 4 horas cada um. Exame oral, o check do dia 1, check do dia 2, e aí boa. E aí o que eu acho interessante é que nós tiramos o Type Rating, que é a carteira da aeronave, no próprio simulador, né? Então, você faz todo o treinamento no simulador. Quando você chega para o primeiro voo no avião, você já tem a carteira dele ali. E aí é muito realmente parecido com o simulador, o avião. E aí, dentro da rota, a gente faz 100 horas de voo acompanhados com um comandante instrutor. E aí, depois, ele libera a gente para voar meio que solo, né? Sem ser com o instrutor. Então, não sei qual é o desejo de vocês, mas se eu pudesse deixar realmente essa mensagem de que a gente tem que realmente nos dedicar sempre, buscar caminhos e desenvolvimento diariamente que nos ajudam lá no futuro. Então, foi esse caminho que eu escolhi. Assim como vocês, também estou no começo da carreira. Então, tem muito para aprender, muita lenha para queimar. Mas toda essa busca incessante pelo conhecimento e pela disciplina, ela me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês sempre se dediquem, fortaleçam realmente o networking, que é muito importante. Inclusive, meu LinkedIn está ali, ó, meu Instagram. E que vocês se ajudem, pessoal, porque na aviação, quanto mais a gente ajuda um ao outro e estende a mão para o colega, a gente une forças para voar mais alto e para seguir caminhos mais suaves. Tá? Sigam estudando firme, sigam com esse desejo que é o que a escola proporciona para vocês, que é o lema de voar mais alto. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês vão lembrar desse nosso bate-papo aqui. Vocês todos vão conquistar os sonhos de vocês, vão, independente do que for, se é linha, se é executiva. Mas eu acho que é importante esse bate-papo aí, vocês lidarem com pessoas da área e terem exemplos, né, de carreira, de vida. Escutem sempre os pais, escutem a família, escutem os mentores que vocês têm pela vida. E sigam firmes aí, me coloco inteiramente à disposição de vocês, porque vocês precisarem sempre. Obrigado pelo convite e muito sucesso para vocês. Valeu!